Abramos, queridos, a palavra do Senhor, carta do apóstolo Paulo, em Éfeso. Efésios, capítulo 5. Carta que Paulo escreveu aos irmãos em Éfeso. Abra no capítulo 5, comigo, por favor, em nome de Jesus. Apenas, inicialmente, o verso 18. Efésios 5, 18. Antes de ler, nossa gratidão a todos que estão conosco nessa noite. Alguém que vem pela primeira vez que vem à igreja, nos alegrando com a presença. Ali, Deus abençoe a família, lá atrás também. Quem está perto, cumprimente em nome da igreja, dando as boas-vindas. Deus abençoe, queridos. Bem-vindos a esta casa de oração, em nome de Jesus. Muito bem-vindos mesmo. Que Deus os abençoe poderosamente. Obrigado pela sua preciosa presença. Efésios capítulo 5, verso 18. Leamos a uma só voz. A igreja leia comigo. Leamos. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Mais uma vez. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Queridos, gostaria de meditar com os amados nessa noite sobre como ficar cheio do Espírito Santo. Como ficar cheio do Espírito Santo. Paulo, servo do Eterno, escrevendo à igreja em Éfeso, ele diz a esta igreja amada, que era para ela não se embriagar com vinho, mas que era para ela ser cheia do Espírito Santo. Começamos hoje pela manhã uma ministração especial sobre o Espírito Santo. Falamos aqui um bom tempo de manhã sobre quem é o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? E aprendemos de manhã que o Espírito Santo é uma pessoa. Aprendemos de manhã que o Espírito Santo é Deus, que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. De manhã eu citei uma frase de Billy Graham, dizendo de um índio que saiu da sua localidade e fora conhecer o oceano. E ao conhecer o oceano que ele nunca havia visto, ele pede um balde e enche aquele balde da água do oceano, e alguém lhe pergunta: o que você vai fazer com isso? Ele fala: eu quero levar para os meus amigos da minha tribo, meus companheiros, porque eles nunca viram o oceano, para eles verem um pouquinho como é o oceano. Tentar falar sobre o Espírito Santo, dizia de manhã, ministrar sobre ele é como tentar colocar o oceano dentro de um balde, é impossível, porque é um assunto muito grandioso e poderoso, mas nós precisamos nos voltar para o Espírito Santo. Dizia de manhã que, por não entendermos que ele é uma pessoa, nós o tratamos, poderemos tratá-lo como objeto, podemos tratá-lo como coisa, podemos tratá-lo como uma força, um poder, um magnetismo, há uma força poderosa e esquecemos que ele é pessoa. Se você for tratado como coisa, objeto, não ser humano, não pessoa, você vai ficar revoltado, você vai ficar magoado, você vai ficar ferido, você vai ficar entristecido, porque alguém lhe tratou como coisa, como objeto. Muitas vezes nós fazemos assim com o Espírito Santo, porque não o tratamos como deveríamos tratá-lo. É um assunto demasiadamente importante, contextual, atual, estudarmos sobre o Espírito Santo de Deus, tendo em vista que tudo se move pelo Espírito Santo. Tudo acontece pelo poder do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Mas Paulo, neste texto, ele está dizendo à igreja: enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Como ter uma vida cheia do Espírito? Primeira coisa,
é preciso compreender algumas verdades bíblicas. Eu quero mencionar para você. Primeira palavra, então, é compreensão. Você precisa compreender algumas coisas. A primeira compreensão que você precisa ter é que Deus nos deu o seu Espírito e Ele habita em nós. Se você quiser olhar na Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 6, o verso 19, diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6, versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, amados, a primeira compreensão é esta: Deus nos deu o seu Espírito. O Espírito Santo habita em nós. Nosso corpo é santuário, é morada do Espírito Santo. Nós precisamos dele. Nós precisamos de Deus para a vida eterna. Nós precisamos do Espírito Santo para a vida interna. Não há vida interna sem plenitude do Espírito Santo de Deus. Então a primeira coisa para ter uma vida cheia do Espírito Santo que eu preciso é compreender que Deus me deu e que Ele mora em mim. Amém? Primeira compreensão: isto é um fato, não é uma hipótese, é um fato real e verdadeiro. A partir do momento que a pessoa teve encontro com Jesus, aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, neste exato momento o seu corpo virou santuário, morada do Espírito Santo. Ele mora dentro de você. Caio Fábio escreveu um livro há 30 anos atrás, com o título O Deus que habita em nós. O Deus que vive em nós. Ele está dentro de nós. Primeira coisa. Segunda compreensão que você precisa ter é que ser cheio do Espírito Santo é um imperativo de Deus, é uma ordem de Deus, não é algo opcional. Aqui no grego está no imperativo: enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo. Você não se encher dele é desobediência a Deus. Olha o que eu estou dizendo: não estar cheio do Espírito Santo, recusar-se a ser cheio do Espírito Santo, é ir contra um plano de Deus, é ir contra a vontade do Senhor. Certa feita, um líder de uma igreja americana batista procurou um pastor de renome, dizendo para ele: pastor, nós precisamos disciplinar um diácono da igreja que está embriagado. Encontrei ele embriagado, nós precisamos discipliná-lo. Aquele pastor conhecidíssimo, ele disse assim: correto, a disciplina faz parte, mas eu queria perguntar a você também se a sua igreja já disciplinou alguém por não estar cheio do Espírito Santo. Porque o fato ou o ato de não estar cheio do Espírito Santo também constitui um pecado. Se o embriagar é um pecado, e o é, o não estar cheio do Espírito Santo também é um pecado. Então o membro crente pode ser disciplinado, afastado da comunhão da igreja, se ele não estiver cheio do Espírito Santo. E às vezes esquecemos que isso também é um pecado, não estar cheio do Espírito Santo, porque Deus mandou. E se eu me recusar, se a igreja se recusar ser cheio dele, a igreja está em pecado, está indo contra a vontade do Senhor. Você está cheio do Espírito Santo? Não está, você pode ser disciplinado, porque está em rebeldia contra Deus. Será que já pensamos neste ponto, nessa visão bíblica, cristã, autêntica, verdadeira? Eu preciso estar cheio do Espírito Santo.
Terceira compreensão que você precisa ter: compreender a presença do pecado em nossas vidas. A presença do pecado em nossas vidas. O pecado, querido, ele impede a plenitude do Espírito Santo. O pecado impede a sua vida ser uma vida cheia do Espírito Santo. O pecado é como aquele cano de água que está entupido, e a água não está fluindo, a água não está saindo, está ali em conta-gotas. E quando você desentope aquele cano, a água vem com toda a sua potência, com toda a sua força. A água está lá dentro, mas o cano está entupido. E pelo cano estar entupido, não está desfrutando do jorrar daquelas águas, ou das águas cristalinas e maravilhosas. Mas quando você se conscientiza, eu preciso desentupir este cano, eu preciso resolver esse problema, e você tira o que entope, o que está entupido, atrapalhando o jorrar das águas, você então vê aquela água maravilhosa saindo assim ao pecado na vida. É como, por exemplo, também uma veia entupida, as artérias entupidas, não deixa o sangue passar, pode matar a pessoa, levar a óbito. O médico precisa então, ali, num ato cirúrgico, desentupir as veias, as artérias, para que o sangue possa jorrar naturalmente, trazendo vida e vida maravilhosa para a pessoa. O pecado é a artéria entupida. O pecado é o cano, como o cano entupido. O pecado é a única coisa que impede o agir de Deus. O pecado maior, talvez, que muitas pessoas cometem, é o pecado do orgulho, da vaidade, da presunção, de não deixar ser governado por Cristo. É o eu no centro, é o egocentrismo e não o cristocentrismo. Não é Cristo no centro, é o eu no centro. Isso é pecado na sua vida, isso é pecado na minha, isso é pecado na nossa vida. Nós nunca estaremos cheios do Espírito Santo. Eu entendo, olha, Deus me deu o Espírito, Ele habita em mim, aleluia. Eu entendo que é uma ordem para que eu seja cheio dEle, mas se houver um pecadinho que seja, eu não estarei cheio do Espírito Santo. Então é preciso entender o pecado que causa separação em nós. No país de Gales, o avivamento de Gales, eles oravam dizendo: enche-me Espírito, mas que cheio quero estar, eu menor dos teus vasos, posso muito transbordar, enche-me Espírito. E iam abandonando os seus pecados, e eles iam sendo cheios do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Terceira compreensão, queridos, precisamos ter. A quarta compreensão que precisamos ter é que o Espírito Santo está em nós e que Deus quer que a nossa vida seja controlada pelo Espírito Santo. Olhem bem, Ele está em nós e Deus quer que a nossa vida seja controlada pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que vai dirigir. Você não vai dirigir você mesmo, é Ele. Entendeu? Você vai ser conduzido pelo Espírito. Quem está controlando a sua vida? O Espírito Santo ou você mesmo? É o seu gosto, o seu bel prazer ou é o Espírito Santo? Eu ouço muitas pessoas dizerem assim: pastor, olha, eu até entendo, mas veja bem, pastor, eu tenho que buscar a minha felicidade, eu tenho que buscar a minha alegria. Eu quero estar feliz, eu quero ser feliz. Meu irmão, egoísmo, egocentrismo, o ego no centro. Não é o você ser feliz, não, é o Espírito de conduzir. Porque a felicidade que o homem busca, ela é passageira, efêmera, passageira. Mas a felicidade que vem de Deus, ela é eterna, poderosa, duradoura. Amém, igreja? Então você busca a de Deus. Espírito Santo, dirige a minha vida. Espírito Santo, conduz a minha vida. Espírito Santo, eu quero ser conduzido pelo Senhor. Se você não tiver essa compreensão,
você não vai ser cheio, viver uma vida cheia do Espírito Santo, embora ele está lá dentro. Mas ele está apagado, entristecido, e correndo um risco de ser contristado, que eu vou falar sobre isso em outra oportunidade. Entristecido, apagado ou contristado, que é algo muito perigoso, porque se o espírito for contristado, ele vira inimigo da pessoa, ele luta contra a pessoa, e ele mata a pessoa, se ele for contristado. Ele não pode ser contristado, então não posso apagá-lo, nem entristecê-lo, para não contristá-lo, que é um perigo muito grande, que eu possa cair na minha vida. Então, querido, quem dirige é o Espírito Santo. O Espírito Santo dirige a minha vida. Em segundo lugar, amado, outra palavra para ser cheio do Espírito Santo, é a palavra submissão. Submissão. Dentro da submissão, eu preciso me arrepender e eu preciso confessar o meu pecado ao Senhor. O que é confessar? É reconhecer o erro. O que é arrepender? É renunciar o pecado. E eu preciso arrepender, eu preciso confessar. Confessar, eu reconheço meu erro. Arrepender, eu abandono, eu renuncio o meu pecado. Tem muitos que falam, mas eu sou pecador mesmo, mas não renuncio o pecado. Não se submete à vontade soberana, tremenda, de Deus. Veja um texto na Bíblia comigo, muito bacana, tremendo, maravilhoso, Romanos 6, versículo 13, que é fantástico esse texto. Romanos capítulo 6, versículo 13, vai dizer que eu preciso me sujeitar a Deus e a sua vontade. Romanos 6, 13 diz assim: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Oferecei-vos a Deus. O oferecei-vos a Deus, aqui no grego, Romanos 6, versículo 13, quer dizer o seguinte: colocar-me à disposição de alguém. Eu estou me colocando à disposição de Deus. Eu estou me oferecendo a Deus. Primeiro, eu confessei o meu pecado. João 1,9. 1 João 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda e qualquer injustiça. Então, reconheci o meu pecado, eu confessei ao Senhor, eu abandonei meu pecado e agora eu me ofereço. Deus, eu estou à sua disposição. O mesmo Romanos, capítulo 12, verso 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, olha aí, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. De novo a palavra, irmãos, que pela misericórdia de Deus, que apresenteis. Eu me apresento por inteiro diante do Senhor. Colocar-se à disposição de alguém. Eu estou à disposição dEle. Eu estou ao serviço dEle. Eu não me pertenço mais. Eu pertenço ao Senhor. Quando a Bíblia fala de servo de Jesus Cristo, é diferente do servo hoje, ou do empregado hoje. O servo empregado hoje, ele tem o seu momento de trabalho, não é verdade? Ele tem ali 8 horas diárias, 44 horas semanais, fora disso recebe as suas horas extras. Então ele trabalha aquele horário, fora do seu horário de trabalho, ele faz o que quer da sua vida, o que quer. Quando a Bíblia fala ser servo de Jesus, é ser escravo de Jesus. Eu não faço mais o que eu quero, eu faço sempre o que Ele quiser. Eu não tenho um momento que agora é a minha vida, e agora é a vida de Deus. Não, 24 horas, você, eu, nós, somos servos de Deus, estamos à disposição dEle, estamos ao serviço dEle, em nome de Jesus. Deu para entender? Amém? Porque nós somos servos dEle,
Não é o que eu gosto, o que ele gosta. Não, o que eu gosto morreu. É o que ele gosta. Passa a ser o que eu vou gostar, porque eu sou dele. E quando você se apresenta a Deus o seu corpo, sacrifício vivo, santo e agradável, diz o texto sagrado, nos faz menção ao Velho Testamento. Ao Velho Testamento, onde havia o sacrifício, e os animais eram levados para o sacrifício. E quando os animais eram colocados ali para o sacrifício, o fogo vinha e o animal inteiro era consumido. É você dizendo: o meu corpo, minha vida inteira está sendo consumida a serviço do Rei dos Reis, a serviço de Jesus. Amém, igreja? Eu estou a serviço dele, eu me coloquei à disposição dele. Então, querido, duas coisas iniciais estou te falando nessa noite, como ser cheio do Espírito Santo. Primeira, as compreensões. Segunda, a submissão. Aí vem a terceira, que é um ato de fé. É um ato de fé. Não vai se explicar, é um ato de fé. Ser cheio do Espírito Santo não é um sentimento, mas é um ato de fé. Eu não preciso sentir, mas eu preciso saber, eu estou cheio do Espírito Santo. Este ato de fé não é um ato único na vida, mas é um ato contínuo, diário, constante. Por exemplo, no grego, há o imperativo auristo e o imperativo presente. Imperativo auristo no grego quer dizer uma única vez. Por exemplo, Jesus em Caná da Galileia, ele deu uma ordem: enchei de água as talhas. Era uma ordem, mas uma ordem uma única vez. Não era para encher mais talhas de água, não é para ficar fazendo isso outras vezes. Mas quando ele fala enchei-vos do Espírito, é um imperativo passivo, quer dizer o seguinte: dia a dia, dia após dia, momento após momento, você vai se enchendo do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo ir possuindo você, deixa o Espírito Santo ir controlando você. Então é um ato de fé, é um passo de fé. Agora a sua vida está sendo controlada, a sua vida agora está sendo dirigida pelo Espírito Santo, e você fala: eu estou cheio do Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. Amém, igreja? Você não precisa sentir, querido, mas você sabe: eu estou cheio do Espírito Santo, que não há nenhum pecado aqui. Eu já confessei ao Senhor os meus pecados, eu já contei para Deus todos os meus pecados. Então agora eu estou cheio do Espírito Santo. Agora eu posso falar para você na plenitude do Espírito Santo, porque Ele está aqui, Ele está trabalhando, Ele está cheio, eu estou cheio dEle, eu estou preenchido por Ele, em nome de Jesus. É o segredo aí, a tua fé, um passo de fé, um ato de fé. Você toma posse, olha, de Deus, eu estou cheio do Espírito Santo. Por quê? Eu compreendi, Ele está aqui dentro. Eu compreendi, devo ser cheio dEle. Eu compreendi, Senhor, o pecado atrapalha. E Deus, eu já confessei o meu pecado. Ser cheio do Espírito Santo não quer dizer que você ainda não vai errar. Você pode vir a errar, você pode vir a falhar, mas quando você errar, quando você falhar, você já dobra o joelho e fala: Senhor, me perdoa, não deixa o Espírito Santo apagar não, me perdoa. E você pede perdão de Deus, e a chama do Espírito volta a agir em você, em nome de Jesus. Amém, igreja? Ele está à sua disposição. Como eu disse, repito, aquele cano entupido já foi desentupido em nome de Jesus. Billy Graham conta uma história, no lugar onde ele mora, que uma certa feita houve uma geada muito grande, caiu neve, etc. Tudo ficou branquinho de gelo, e a água passava num lugar bem profundo, e eles tiveram que usar até fogo para derreter aquele gelo, para a água sair da onde tinha que sair. E quando saiu foi algo lindo, vida para todo mundo, porque tirou, melhor dizendo, o que estava impedindo o jorrar da água. O maior pecado é o ego.
Pessoas que não reconhecem a sua miserabilidade, não reconhecem o seu pecado, não reconhecem que está buscando a sua vontade e não a vontade de Deus. Aí não é cheio do Espírito Santo e fica lá apagado, e fica lá encolhido. Irmãos, aí você, quando faz isso, você toma essa posse, agora estou cheio. Aí eu pergunto agora, quais são os resultados de uma vida cheia do Espírito Santo agora? Aí você volta em Efésios comigo, verso 19. Primeiro resultado de alguém que está cheio do Espírito Santo: comunhão, falando entre vós com salmos. Primeiro resultado, comunhão. Você passa a ter comunhão com as pessoas, você vai dialogar, um diálogo cristão, cristalino, maravilhoso, abençoado. Segundo resultado, irmãos, olha aí, adoração, adorando, entoando e louvando de coração o Senhor. Segundo, adoração. Você entoa agora cânticos de coração, cânticos espirituais, adora. Terceiro resultado, submissão. Verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Por que você vai ser sujeito? Submissão. Porque você sabe agora que aquela pessoa que tem autoridade, seja o marido, seja o líder eclesiástico, seja o líder civil, militar, seja um patrão, seja quem for que Deus colocou como líder sobre a sua vida, você sabe que ele foi instituído de autoridade por Deus, e você vai ser submisso, porque ele ou ela está cheio do poder de Deus. Ele ou ela foi instituído, constituído de autoridade por Deus. Então, por causa de Deus, está cheio do Espírito Santo, a submissão em nome de Jesus. Quarto resultado de alguém cheio do Espírito Santo: gratidão. Olha aí, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, gratidão. Aquela murmuração vai embora. Só reclamar, choramingar da vida, do mundo, de todo mundo, vai embora. Porque está cheio do Espírito Santo. Você fala em tudo agora, eu vou dizer obrigado, Senhor, porque o Senhor está com a gente. Gratidão, adoração, comunhão, submissão, resultados de uma vida cheia do Espírito Santo. Quinto resultado, relacionamentos interpessoais. Veja a Bíblia, verso 22, não vou ler até o 33, fala do marido tratando a mulher respeitando o marido. No capítulo 6, fala o pai agora, ele não vai provocar a ira do filho, o filho agora vai obedecer ao pai. Verso 5, o patrão vai tratar o seu empregado com decência, com honestidade, com justiça. O empregado vai ser o empregado do ano, fantástico, porque está cheio do Espírito Santo. Amém, igreja? Olha bem, verso 9, o patrão não usa ameaça com o empregado. E o empregado, verso 5, obedece o seu senhor, o seu patrão, com sinceridade. Verso 10 em diante, capítulo 6, a vitória na vida espiritual, a armadura do cristão. O diabo vem, ele cai e o cristão fica em pé. Por quê? Porque está cheio do Espírito Santo de Deus. Se você é um desobediente ao seu patrão, murmurador, só fica falando mal do seu patrão, do emprego, da sua empresa, você está vazio do Espírito Santo, está em pecado, tem que ser disciplinado em nome de Jesus. Se você é um pai que fica provocando seu filho a ira, tem que ser disciplinado também, você está vazio do Espírito Santo. Se é um filho que não obedece o pai, também tem que ser disciplinado. Um homem procurou o seu pastor e disse: pastor, o meu relacionamento com o Espírito Santo está quebrado. E o pastor disse: escuta, há algum pecado na sua vida? Ele disse: não, pastor, eu me examinei, fiz um autoexame, eu não vejo, eu já pedi perdão a tudo. E o pastor perguntou: escuta, como é que está o seu relacionamento com o seu pai? Ele disse: não vai lá grandes coisas não, pastor, não vai lá grandes coisas não. O pastor perguntou: você tem honrado seu pai? Não tenho, pastor. Então vai lá, senta com seu pai, peça perdão a ele, começa a honrar o seu pai. E aquele jovem foi, começou a honrar o pai, voltou para o pastor e disse: pastor, relacionamento com o Espírito Santo restabelecido em nome de Jesus. Querido, quando buscamos uma vida cheia do Espírito Santo, no emprego vamos bem, na família iremos bem, no mundo espiritual iremos bem.
Em toda e qualquer situação iremos bem, sabe por quê? Quem está controlando a sua vida não é você, mas é o Espírito Santo de Deus, amém, igreja? É o Espírito Santo de Deus. Pastor, não tem uma técnica aí que eu faço agora, fico cheio agora? Não, você recebe pela fé, diz, eu estou cheio do Espírito Santo, porque não há pecado na minha vida. Eu confessei todos os meus pecados para Deus, já abandonei todos eles, renunciei. Então estou vivendo agora numa nova dimensão do Espírito Santo de Deus. Aí você fala pela fé, é um ato de fé, é um passo de fé. E você começa a ver os resultados no seu dia a dia, em nome de Jesus. Um dos maiores pregadores de séculos passados, chamado Martyn Lloyd-Jones, grande homem de Deus, ele conta que um dia ele estava andando, caminhando, numa rua lá na Inglaterra, e o Espírito Santo o tomou naquele momento. E ele disse, minha vida nunca mais foi a mesma. Tudo que eu estava fazendo, eu continuei fazendo. Que já era cristão, homem temente a Deus. A pregação dele, o conteúdo era o mesmo, não mudou nada. Mas ele fala, o resultado começou a ser diferente. Porque agora eu estava tomado, possuído pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo quer te possuir. Você tem que permitir que ele te possua. Quando a Bíblia fala em cheios do Espírito Santo, é imperativo, é ordem, é voz passiva, deixai-vos ser enchido. É para todo mundo, enchei-vos, não é você vai encher, enchei-vos, não é singular, é para o homem, é para a mulher, é para a criança, é para o adolescente, é para o bebê de colo, é para todo mundo, enchei-vos do Espírito, deixai-vos ser enchidos pelo Espírito, não é só para o pastor, para os pastores, não é para os presbíteros só, para os diáconos só, é para a igreja inteira, é para a família inteira, em nome de Jesus, irmãos. E eu estou orando para que nós sejamos pessoas cheias do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, igreja? Talvez você fale assim, pastor, lá em casa o negócio não está bom não, lá em casa o negócio está mal, pastor, estão caminhando a um passo do divórcio, a um passo de acabar o casamento. O que eu faço? Deixa o Espírito Santo te tomar, ele resolve esse problema em nome de Jesus. Deixa ele te tomar, querido. Pastor, meu marido não me trata bem. Pastor, minha esposa não me trata bem. Por quê? Porque a esposa, o marido, não estão cheios do Espírito Santo. Pastor, minha esposa só reclama, meu marido só murmura. Por quê? Não está cheio do Espírito Santo. Eu vou repetir. Se você não está cheio do Espírito Santo, você está em pecado contra Deus. E eu não quero que ninguém saia daqui em pecado nessa noite, mas que você saia daqui transbordando do Espírito Santo em nome de Jesus. Deixai-vos, a melhor tradução seria esta, deixai-vos ser enchidos pelo Espírito Santo. Deixai. A única coisa que pode impedir é o seu pecado, é o seu ego. Se você abandonar o pecado, abandonar o ego, você será tomado pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, porque ele já está em você, ele já habita em você. O que pode estar acontecendo é que você não está tendo relacionamento com o Espírito Santo, não está tendo intimidade com o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que aviva a igreja, é o Espírito Santo que levanta os caídos e abatidos, é o Espírito Santo que cura os enfermos, é o Espírito Santo que te enche de ânimo, é o Espírito Santo que te enche de poder, é o Espírito Santo que te enche de graça, é o Espírito Santo, querido, em nome de Jesus. Quando ouvimos o pastor titular da igreja Sarangue pregando para nós lá em Curitiba, ele dizia sobre o Espírito Santo, que é a igreja que busca o Espírito Santo de Deus. Tem gente que pensa, não fala do Espírito Santo, pastor, é pentecostalismo, nada a ver. Você tem que voltar para a palavra de Deus, dizer, Senhor, me perdoa, porque aqui não é cristocêntrico, aqui está sendo o egocêntrico, e eu quero fazer o meu eu morrer hoje,
porque eu quero que Cristo governe a minha vida. Como sacrifício, era tudo queimado no altar. Eu quero me apresentar para ser por inteiro queimado no teu altar, porque eu sou inteiramente do Senhor, em nome de Jesus. E vou sair aqui nesta noite com a minha vida cheia do Espírito Santo. E vou manifestar lá fora os resultados, que é comunhão, adoração, gratidão e submissão e relacionamentos interpessoais, porque eu estou agora preenchido pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Você está cheio do Espírito Santo. Quem governa a sua vida? Você ou Jesus Cristo? O Espírito Santo ou você mesmo? Pastor, é do meu jeito. É do meu jeito. Não. Morra o teu ego maldito e nasça Jesus dentro de você, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Você vai falar as mesmas coisas, mas o resultado vai ser diferente, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a curvar a sua cabeça. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Eu quero lhe convidar a conversar um pouquinho nessa noite com o Espírito Santo. Você ouviu nessa noite? Se eu não estiver cheio do Espírito Santo, eu estou em pecado. Você ouviu nessa noite? Eu preciso fazer meu ego morrer. Que teu ego morra hoje. E você fala, quem governa agora a minha vida é o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Fale com Deus, fale com o Espírito Santo. Glórias ao teu nome, Jesus. Teu povo fala contigo em oração. O Espírito de Deus está. Enche-nos, ó Espírito. Fazemos morrer o nosso ego. Renunciamos o nosso pecado. Confessamos a Ti. E pela fé recebemos a plenitude do Espírito Santo. Mostrando sua graça e amor. Os cativos de alma são curados. Os cativos de oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está. Fiquemos em pé. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações. Aleluia, Jesus. Trazendo sua vida e ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os enfermos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. Ele tem todo o poder. Segura um pouquinho a canção. Ele tem todo o poder de derramar. Segura um pouquinho as músicas. Segura um pouquinho. Um grande homem de Deus, ele dizia assim: quando eu acordo de manhã, eu digo, Espírito Santo, eu não pertenço a mim mesmo. Eu sou inteiramente do Senhor. E eu me coloco à tua disposição
no decorrer de todo esse dia. Usa-me para promover a glória de Deus. No final do dia, ele ora: obrigado, Senhor, por mais um dia que eu pude ser conduzido pelo Espírito Santo. Teve momentos que eu desejei fazer a minha vontade, mas eu renunciei a ela, porque eu quero estar cheio do Espírito Santo. Que sabe, amanhã você acordar de manhã e fazer a mesma oração: Senhor, obrigado por mais um dia. Eu não sou meu, eu sou do Senhor. Me usa para a tua glória, em nome de Jesus. Me usa. Há uma canção antiga: enche-me espírito, mais que cheio quero estar. Conhece? Conhece o pastor Leonardo? Não conhece? Santo Espírito enche minha vida. Vamos tentar cantar essa outra? Você conhece, da época sua. Santo Espírito enche a minha vida. É bem curtinha, só a parte que você lembrar de cor. Santo Espírito enche a minha vida. Ó, o povo conhece, ó. Pois contigo eu quero viver. Aleluia. Santo Espírito enche a minha vida, pois as minhas almas é salva. Aleluia, 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 dou ao Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei. De novo, Santo Espírito. Santo Espírito enche a minha vida, pois contigo eu quero cuidar. Santo Espírito enche a minha vida, pois as minhas almas a salvar. Aleluia, 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 dou ao Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei. Amém? Se você esquecer tudo que eu falei, só não esqueça de uma coisa: se você não estiver cheio do Espírito Santo, você está em pecado. Você pode dizer hoje: estou cheio do Espírito Santo, e eu me ofereço ao serviço dele, e que ele, a vontade dele, seja feita na minha vida, em nome de Jesus. Tudo mais vai dar certo, tudo será resolvido quando somos conduzidos pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Aprenda mais sobre ele, conheça-o mais e mais, e você será surpreendido o quão maravilhoso é viver na plenitude do Espírito Santo de Deus. Vamos orar. Pai, nós oramos ao Senhor nesta noite. Pai, nos colocamos diante do Senhor. Pai, nós precisamos ser preenchidos, tomados, Pai, pelo Espírito Santo. Ó Deus, não é o nosso falar. A Bíblia diz, Pai, que não é pelo muito falar que seríamos atendidos ou ouvidos. A palavra diz, Pai, que não é pela força do homem, pelo braço, mas é pelo Espírito do Senhor. Ó Deus, quantas pessoas tentam ganhar nos seus argumentos, ou no grito, no berro. Não é nada disso, Pai. Pai, é sermos preenchidos. Vem dos quatro cantos, ó Espírito, e assopra sobre nós. Se em alguém aqui o Senhor está apagado nesta noite, reacenda a chama, a brasa viva nessa pessoa, em nome de Jesus. Se com alguém aqui o Senhor já entristeceu tantas vezes, mas essa pessoa que agora reconhece o seu ego e o renuncia diante do Senhor, para que a sua vida seja conduzida não pelo que acha, deixe achar, que o acha, deixe achar não tem importância nenhuma, mas é pelo que o Espírito Santo está dirigindo, Pai.
Ó Deus, podemos ter projetos bons, mas se não for na dependência do Espírito, não dá certo. Podemos ter projetos simples, humildes, mas a dependência do Espírito Santo dá super certo em nome de Jesus, Pai. Ó Espírito Santo, nós cantamos, enche-nos, enche-nos, como lá no avivamento de Gales, Pai, quando as pessoas se voltaram para a pessoa e a obra do Espírito Santo. Um avivamento aconteceu naquela nação, Pai, e nós podemos profetizar nessa noite que o avivamento está acontecendo em Cascavel, que vai inundar o Paraná, o Brasil e o mundo, Pai, porque esta igreja está se voltando para o Espírito Santo, Pai. Pai, não é teoria ou teologia só, mas é vida prática, Senhor, em nome de Jesus. Que a cada manhã, Senhor, o eu seja renunciado. Que a cada manhã possamos orar, Espírito Santo, eis-nos aqui, usa-nos. Há muitas almas para salvar, muitas vidas para conquistar. Pai, nos dê uma liderança cheia do Espírito Santo. Nos dê líderes de célula cheios do Espírito Santo. Líderes de ministérios cheios do Espírito Santo. Membros cheios do Espírito Santo. Ministérios cheios do Espírito Santo. Visitantes, famílias cheias do Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo, perdoa-nos, porque já lhe entristecemos tantas vezes, já ferimos o teu coração inúmeras vezes, mas o Senhor não nos abandonou, o Senhor continua nos convencendo, e aceitamos aquilo que vem de Ti em nome de Jesus, porque cremos que o trabalho será melhor, que a família será melhor, quando o marido, a esposa, os filhos se abrem para serem possuídos e tomados pelo Espírito Santo do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Pai, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao santíssimo nome do Senhor. É a nossa oração nessa noite, que fazemos no nome que está acima de todo nome, no nome de Jesus. E agora, amados, que a graça do Senhor Jesus Cristo, maravilhoso, eterno, incomparável amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre todos nós, hoje, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Dê um abraço que está ao seu lado bem forte. Deus abençoe.